Você já está vendo atrás de mim aqui uma reforma, está vendo algumas coisas, não foi que eles esqueceram isso aqui não. Nosso diácono César já se empolgou, disse: pastor, hoje eu posso pregar, esse negócio aí eu entendo. Saco de cimento, bloco, aqui ó, uma colher de pedreiro da boa aqui. Isso é para trazer uma aclimatação, um ambiente para a gente falar um pouco sobre a reforma protestante. 2017 ela faz, no dia 31 de outubro, então finalzinho desse mês, né? Último dia do mês, a reforma faz 500 anos de história, 500 anos de vida. Mas o que foi a reforma protestante? Por aqui a gente começa a nossa jornada nessa noite. Eu diria que foi o movimento do Espírito Santo para trazer a igreja do Senhor de volta à simplicidade do Evangelho e à centralidade da palavra de Deus. No século XVI, a igreja estava doente, agonizante, morrendo em seu leito, desfalecendo, tinha perdido totalmente a sua identidade e mais nada lembrava com a igreja do primeiro século, com a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, aquela igreja que começou lá no Pentecoste, todos reunidos naquela sala, no andar superior, no primeiro piso, vamos dizer, daquela época, 120 irmãos clamando a Deus, buscando a Deus, e de repente diz a palavra do Senhor em Atos 2, e que veio um vento veemente, impetuoso, e encheu aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e viram línguas repartidas sobre a cabeça de cada um deles, e começaram a falar num idioma, numa língua não conhecida por homens, conforme o Espírito Santo ia concedendo a cada um daqueles irmãos. Aquela igreja, depois desse poder tremendo manifestado pelo Espírito Santo, saiu pregando, a partir de Jerusalém, alcançou todo mundo com as boas notícias do amor de Deus. Mas agora, já no século XVI, ela havia se perdido ao longo do seu caminhar. Aquela igreja que Jesus afirmou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, ou seja, o inferno não teria poder de barrar a igreja. 16 séculos depois, ela está cancerosa, anêmica, desfigurada, irreconhecível. É lógico que isso não aconteceu do dia para a noite, foi pouco a pouco, a igreja foi se afastando do plano divino e de ser guiada unicamente, somente pelas Escrituras. Do ano 300, vamos dizer, até o ano 1500, foi acontecendo a deforma da igreja. A igreja foi sendo deformada, perdendo a sua forma, perdendo a maneira de ser igreja que Deus havia gerado. E a reforma protestante vai acontecer só em 1517. E o meu convite, primeiramente, para você é uma passagem histórica, mostrando para você onde a igreja foi sendo deformada, onde ela foi perdendo a identidade cristã. Para você ter uma ideia, até 1517 havia apenas uma igreja. E o problema não era que ela era a igreja católica e apostólica, porque católica significa igreja universal, apostólica é a igreja dos apóstolos. O problema foi que ela se tornou romana, e o romanismo misturado com o paganismo tirou ela do propósito do Senhor. Se você é novo na fé evangélica ou ainda não se dedicou ao Senhor, se entregou a Ele, é católico ainda, você pode se sentir um pouco chateado comigo hoje, mas eu vou falar com muito carinho. Eu vou lhe mostrar de uma forma histórica onde a igreja foi sendo deformada, onde a igreja foi perdendo a sua identidade, a ponto de, em 1517, Deus levantar esse homem para poder gerar uma reforma, devolver a forma da igreja conforme o propósito de Deus. A igreja ia bem até o ano 300, muita perseguição, todos os apóstolos haviam morrido e de forma, a maioria, cruenta, de forma martirizados, mortos à espada, o apóstolo Pedro crucificado. Se não me falha a memória, um dos que não foram martirizados foi João, porque o Senhor preservou ele, mas ele foi colocado num tacho de óleo fervendo, para tentar cozinhar o João, o apóstolo do amor. Não deu certo. Exilaram ele lá na ilha de Patmos, uma ilha de prisioneiros, e lá ele morreu.
idoso, mas lá teve uma das maiores revelações, que foi o Apocalipse. Até o ano 300, apesar de toda a perseguição que a igreja sofria, ela continuava caminhando triunfante, forte. O sangue dos cristãos mortos na arena, nas fogueiras, sendo lançado às feras, aos leões, aquilo era o semente. Os crentes morriam cantando, eram batizados de noite e mortos de manhã, e não havia problema nisso. A igreja vivia um tempo de intensa perseguição, mas de intenso fervor espiritual. Mas no ano 313, Constantino, imperador de Roma, na véspera de uma batalha, ele tem um sonho, e ele vê algumas letras, se identifica com Deus, e diz que a partir de então ele é convertido, e o cristianismo é a religião oficial do Estado agora. Se tornaram uma só coisa, o Estado e a igreja. E o que era antes perseguição, agora virou bênção. A igreja parou de ser perseguida e se torna a religião oficial do Estado. E isso gerou uma corrupção pouco a pouco. A porta de entrada da igreja agora passou a ser a conveniência e não a conversão. As pessoas vinham para a igreja trazendo suas crendices, seus costumes pagãos, e ao se declararem cristãos recebiam os favores do Estado. Não sei se ganhava isenção de IPTU nesses dias, seria interessante com essa proposta de aumentar tanto o IPTU aí, né? Falando nisso, você precisa cobrar o vereador que você votou, o posicionamento que ele teve, tá? Instigar, saber por que ele votou daquele jeito, qual é a explicação que ele tem que dar para você. Proteste, não, né? Não aceite dessa forma. Aqui quem se convertia recebia o benefício do governo, em vez de estar sofrendo. E a igreja se encheu de pessoas não convertidas. Um abismo, vai chamando outro abismo. 375 entra o culto aos anjos. Alguém dá um auxílio a isso, lá para o Data Show. Vamos fazer uma linha do tempo ali. Culto aos anjos, culto aos santos mortos, e o negócio vai começando a complicar. Em 431 começa a adoração a Maria, a mãe de Jesus, e ela é transformada em mãe de Deus, imaculada, intercessora, corredentora. Veja bem, a Bíblia diz que o nosso intercessor junto ao Pai é Jesus Cristo. A Bíblia diz que o único que faz esta redenção e a mediação, o contato entre o homem pecador e um Deus santo, é Jesus Cristo. Mas em 431, Maria é colocada nesse status. No ano 500, os padres começam a se diferenciar do povo e começam a usar uma roupa diferente. Eu tive uma experiência exatamente sobre isso aí, porque agora ele se torna uma figura mais importante. Só que a Bíblia diz que o sacerdócio é de todos os santos. A sua oração e a minha oração têm o mesmo poder diante de Deus. A sua responsabilidade e a minha é de ser santo, de ser discípulo de Jesus, de falar do amor de Deus. Quem sabe a diferença que tenha é de que Deus me chamou para um ministério de pastoral, de ensino, e você, Deus chamou para um outro ministério. Mas aqui eles elevam, eles destacam, eles diferenciam, veste-se diferente. Eu estava esperando o momento de abençoar o CISA, que é a unidade básica, o Centro Integrado de Saúde, e fui colocado do lado de um dos párocos aqui do bairro São Vicente, e todo mundo passava por ele, vestido com hábito. Bom dia, vigário. E eu ficando ali do lado deles, poxa, estou invisível hoje, todo mundo cumprimenta ele, não eu. Na hora o Espírito Santo falou assim para mim: quando Jesus foi ser preso, ele precisou ser beijado para ser identificado, porque ele se vestia como todos. No ano 500, entra o hábito para o padre. 593, a doutrina do purgatório, e não é um monte de pulga, é o lugar intermediário entre o céu e o inferno, diz a Igreja Católica Apostólica Romana. Só que a Bíblia não tem esse lugar, você pode procurar, não vai achar. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Jesus conta a parábola de um homem rico e de um mendigo chamado Lázaro, e a parábola diz, Jesus falando, contando de que há um abismo entre nós e vós, de tal forma que não se pode transpor esse abismo. Mas em 593 se é criada a doutrina do purgatório, dizendo: você vai morrer santo o suficiente para ir para o céu, você não é.
Você vai ficar num lugar intermediário, vai purgar os seus pecados, vai pagar os seus pecados, depois você sobe. Só que a gente não encontra esse amparo na palavra de Deus. No ano 600, as orações e o culto passam a ser feito em latim. Pensa se você chega hoje aqui, eu resolvo, eu não consigo falar em latim, mas arrumamos alguém para latim, aqui de cima. Como é que você vai ser abençoado? Como é que você vai entender a palavra? Como é que você vai obedecer a palavra? Que razão tem você sair da sua casa e vir aqui se você não entendeu o que está acontecendo? Não para, preciso correr para não, né? Ano 600 também as orações a Maria. O ano 607 é dado o título ao bispo de Roma de Papa ou Bispo Universal. Agora olha algumas coisas interessantes. Quando nós chamamos o Papa, quando a Igreja Católica Apostólica Romana chama o Papa de Pai, ele usurpa o lugar de Deus, porque o Pai da Igreja é Deus. Quando ele recebe o título de pedra fundamental, sobre o papado se diz que todo Papa é a pedra fundamental da Igreja. Ele rouba o lugar de Deus, porque Jesus disse para o próprio Pedro, dizendo: eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, sobre o próprio Cristo. Jesus é a pedra fundamental. Quando o Papa toma para si o lugar de sumo pontífice, e pontífice vem de pontifex do latim, que significa construtor de ponte, supremo construtor de ponte, ou seja, é ele que liga os homens a Deus. Já citei aqui, esse papel de mediador, de ligação da terra com os céus é feito através de Jesus Cristo e o seu sacrifício. O Papa rouba o lugar de Deus Filho, Jesus Cristo, quando se diz que é o cabeça da igreja. Ele rouba o lugar do Espírito Santo, quando diz que é o vigário de Cristo na terra. A palavra vigário é substituto, e Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar alguém que me represente e me substitua, e ele se chama Espírito Santo de Deus. 786, veneração da cruz, de imagens e de relíquias foi autorizada. O que eram as relíquias sagradas? Tem ainda até hoje, em muitos lugares, em muitas igrejas, como em Viena, na Áustria, uma lasca dizendo: essa é a lasca da cruz de Cristo. Alguns historiadores dizem que foram vendidas tantas lascas da cruz de Cristo que dava para construir um transatlântico se fosse juntar tudo. Ou um prego da cruz de Cristo. Isso está na Catedral de Bamberg, na Alemanha. Essa aqui é uma relíquia. Jesus foi pregado com isso aqui, adore isso aqui. A lança que furou o lado de Jesus, os espinhos da cruz, da coroa que foi feito para Jesus, está lá em Notre Dame, em Paris, na França. Ou um frasco com sangue de Jesus na Basílica do Sangue Sagrado em Bruges, na Bélgica. Ou seja, quando a Bíblia manda a gente adorar só a Deus, venerar só a Deus, agora se começa a agregar algumas coisas para o culto, e a igreja continua indo estrada abaixo. Vem a água benta, misturada com uma pitada de sal, santificada pelo padre. Agora aquela água tem algum poder, aquela água tem alguma força. A canonização dos cristãos mortos, no ano 995. Em 1079 os padres são proibidos de casar. Em 1090 vem o rosário de orações, uma ideia tirada dos hindus, dos muçulmanos. Em 1184 começa agora a perseguição de alguém que se levanta contra a igreja, a Santa Inquisição. Você não concorda com o que a igreja está dizendo, com a bula papal, com o concílio que foi feito? Você vai para a fogueira, você vai morrer porque você é um herege. Se você procurar instrumentos de tortura da Inquisição, você se assusta com o que era feito. Em 1190 começa agora então a venda das indulgências, perdão oferecido pelo Papa e comprado pelos fiéis. Você pecou? Vem cá, dá R$50 aqui, o Papa assina aqui um documento para você e você está perdoado. A Bíblia diz isso, que é uma possibilidade, ou diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E a igreja vai indo estrada abaixo. Se confessa pecado agora ao Padre,
Se constrói confessionário, as pessoas vão lá e começam a confessar pecado. 2015 eu falei, né? 1215. 1229, a proibição da leitura da Bíblia e a colocação entre os livros proibidos. Você não tem mais, nessa época, quem viveu, os cristãos dessa época, direito de ter uma Bíblia em casa, de ler. Eles diriam, você vai ficar doido, esse livro não é para você. Em 1414, a proibição do cálice, da ceia, como nós vamos tomar hoje aos fiéis. A Igreja Católica Apostólica Romana só serve a hóstia. Mas Jesus disse, este é o meu corpo, e levanta o cálice e disse, este é o meu sangue, façam isso em memória de mim. Olha a situação que está a Igreja de Cristo, passado esses 15, 16 séculos. É a mesma igreja, até então uma única igreja ainda. Mas em nada mais parece com aquela igreja cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja que permanece na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em 1512, Martinho Lutero, um monge agostiniano, muito atribulado, porque aquele homem, quando jovem, caminhando por uma tempestade, um raio vem e mata o seu amigo e não mata ele, e ele disse, meu Deus, eu fui livre, eu fui salvo, eu vou dedicar minha vida agora para o Senhor, eu vou para o mosteiro. E aquele homem tinha muito medo do juízo de Deus. Mas em 1512, ele tem o privilégio de ler Romanos 1:17, e lá diz, o justo viverá pela fé. É pela fé que eu e você estamos aqui, é pela fé que vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Por obras, nenhum de nós merece estar aqui. Você não acha que você é bom o suficiente, não diante da santidade de Deus, mas pela fé. Pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Martinho Lutero tem a alma aquecida, o coração liberto do medo. Uma revolução começa dentro daquele homem. Algo tremendo está acontecendo no seu interior, porque o justo vive por fé. Nessa época já está acontecendo a construção da Basílica de São Pedro. O Papa Leão X precisa de recursos para a construção daquela grande igreja. E surge na história um homem chamado Tétzio. E ele vai à Alemanha, cidade de Martinho Lutero, a nação de Martinho Lutero, e começa a pregar sobre as indulgências. E aquele homem diz, cada moeda que cai no cofre da igreja é uma alma que sai do purgatório e vai para o céu. Recebam perdão dos seus pecados, dê uma oferta para a Santa Igreja, e em troca disso vocês ganharão perdão dos pecados. Isso gera em Martinho Lutero uma angústia muito grande. E daí no dia 31 de outubro de 1517, ele escreve 95 teses, 95 frases, contrário à venda das indulgências. Vai na porta da igreja de Wittenberg, que era ao mesmo tempo também uma faculdade ali colado, e Martinho Lutero era professor e era o padre. E a porta da igreja servia de mural de aviso. E ele prega lá 95 teses, sendo que uma delas, a 43ª, eu trouxe, e ela diz, deve-se ensinar aos cristãos que dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procede melhor do que se comprasse indulgências. O que Martinho Lutero queria era uma discussão, um debate na faculdade. Mas os seus alunos, ao ver aquilo, pegaram, traduziram do latim, que era a linguagem da faculdade, que era a linguagem da igreja, para o alemão. A prensa, a impressora, vamos dizer assim, a gráfica está surgindo naquele tempo. E por causa disso eles imprimem diversas cópias dessas 95 teses, agora já no alemão, e enche toda a Alemanha com essa discussão, com esse movimento, dizendo não está certo a forma como a igreja está caminhando. A reforma eclode, a reforma explode aqui, mas o Senhor sempre está trabalhando muito tempo antes. Homens da história, se você começar a ler a história da igreja, como John Wycliffe, Savonarola, Jerônimo Savonarola, John Hus, já estão há 100 anos antes, dizendo está errado, precisamos de um reavivamento, precisamos de uma reforma, precisamos vencer tudo o que está acontecendo, e esses homens foram mortos. Um deles, John Hus,
100 anos antes, no cárcere, sentenciado pelo Papa para ser queimado vivo, ele diz: podem matar o ganso. O sobrenome dele, Hus, em alemão significava ganso, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará, Deus levantará um cisne que não poderão queimar. O que ele está dizendo? Vocês estão me queimando numa fogueira por acreditar de que há necessidade de se voltar à palavra. Tudo bem, esperem, em 100 anos Deus vai levantar um cisne, alguém com mais eloquência, alguém com maior conhecimento, alguém com maior profundidade, e a esses Deus não vai permitir que vocês queimam. Deus levanta Martinho Lutero e surge a reforma protestante. A profecia do John Hus está se cumprindo em 1517. A igreja que durante 1200 anos estava sendo deformada, perdendo a forma, agora começa a entrar por um processo de restauração através da reforma. A gente confunde ampliação com reforma. Nós queremos fazer uma grande ampliação aqui, levantar esse teto uns 5, 6 metros, fazer um mezanino. Isso é uma ampliação. Reforma é devolver a forma original, é reconstruir a forma, e a igreja começa esse processo. A reforma protestante não é uma abertura de um novo caminho religioso, não, senhores, mas uma volta às veredas antigas. Não é algo que está acontecendo agora para se ter uma nova forma da revelação divina, mas é uma volta às escrituras sagradas. Não é o surgimento de novas doutrinas, mas o voltar à doutrina dos apóstolos. É o resgate da autoridade da Bíblia, da centralidade das Escrituras. E como o desenvolvimento dessas teses de Martinho Lutero, surgiu então os 5 pilares da reforma, e é o assunto que a gente vai falar durante esse mês de outubro. Somente a Escritura. É lógico que a língua oficial, vamos dizer, da religião era latim. As 5 solas, como são conhecidas, estão em latim, né? Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, e glória somente a Deus. Por que disso, esse somente? Porque acreditava-se nas Escrituras, mas acreditava-se também na bula papal. Acreditava-se na graça, mas também acreditava que era preciso um certo esforço para ser salvo. Acreditava-se que a salvação vem por fé, mas também vem por obras. Acreditava-se que Cristo é o Salvador, mas também Ele pode e deve ser buscado auxílio em Maria, em outros. Acreditava que a glória pertence a Deus, mas outros também podiam ser adorados. E os reformadores disseram: não, está errado. A autoridade final da igreja é somente as Escrituras. Quando falamos de graça, o favor que não merecemos, é graça, é suficiente, basta. Quando falamos da nossa jornada com Deus, é só fé. Da nossa salvação, é só Cristo. E a forma de viver e existir é para gerar glória só para um. E é somente a glória a Deus. A glória somente a Deus. Nós vamos ficar hoje somente com a Escritura. Aqui foi uma introdução, para você entender o contexto histórico, como a igreja chega. Contexto histórico. Agora a gente vai pensar um pouquinho na primeira, só a Escritura. Como a nossa única regra de fé e prática. Como a nossa fonte de toda instrução. Como nós não podemos tirar nada, nem acrescentar nada da palavra de Deus. Não, eu não gosto disso, tira fora, apaga isso. O apóstolo João, quando está fechando a Bíblia Sagrada, escrevendo Apocalipse, ele escreve uma profecia pro Apocalipse especificamente, mas eu creio que se engloba toda a Bíblia. E ela diz: declaro a todos os que ouvem as palavras dessa profecia. Repito, ele está falando primeiramente do livro de Apocalipse, as profecias deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desta profecia, ou do livro de profecia, Deus vai tirar dele a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que são descritas nesse livro. Eu creio que da mesma forma, se nós tentarmos acrescentar algo à palavra de Deus, ou tirar algo da palavra de Deus, a condenação. A palavra de Deus é inspirada por Deus, ela é inerrante, ela não tem erros, ela é infalível, ela não falha.
ela não tem a sua origem no homem, mas ela é divina. Ela é suficiente para a minha vida e para a tua vida. Nós não podemos acrescentar as nossas experiências, os nossos sentimentos, a nossa tradição, à palavra de Deus. Não são as nossas experiências que dizem que ela está verdadeira ou que ela está certa. É a palavra de Deus que diz que se as nossas experiências estão certas ou erradas. Somente a palavra de Deus, somente a Bíblia Sagrada, somente as Escrituras e nada mais. Primeira coisa que eu quero destacar é: a Escritura é o único conteúdo que devemos pregar. O que nós vamos pregar? A Bíblia. O que nós vamos ensinar? A Bíblia. O apóstolo Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo: preguem o quê? A palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Eu não posso inventar a pregação. O pregador não cria mensagem, ele apenas transmite. A ordem de Paulo ao seu filho na fé é: pregue a palavra em todo o tempo, a tempo e fora de tempo. Nós vivemos um tempo em que alguns dizem: acho que não é mais conveniente, pastor, falar essas palavras no púlpito. Nós não podemos mudar isso. A igreja precisa se posicionar entendendo que é tempo de continuar a reforma conhecida em 1500. A Bíblia é clara quando diz que Deus odeia, abomina o divórcio, não importa o quanto seja comum na sociedade. Deus não aceita mentira. Aliás, a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo e nunca se firmou na verdade. A palavra de Deus é clara que Deus condena o sexo fora do casamento, seja para o jovem, seja para o homem casado, para a mulher, não importa. A Bíblia é contrária à homossexualidade. Pastores, pode dar até cadeia. Lá vamos nós, não tem problema. O conteúdo da pregação, do púlpito, é a palavra de Deus, e se ela diz que é errado, sempre será errado e ponto final. A Bíblia é contrária à pornografia, à nudez. Aliás, a nudez toda a vida na Bíblia é visto como um sinal de vergonha. Não importa o quanto isso seja retrógrado, quanto isso seja ultrapassado, politicamente incorreto, a ordem é: pregue a palavra, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Se a gente continuasse lendo o capítulo 4 de Timóteo, nós veríamos o apóstolo Paulo profetizando esse tempo. Ele diz: porque vai chegar tempo em que os homens vão ter coceira nos ouvidos, eles não suportarão a sã doutrina, mas eles vão procurar mestres, pregadores que ensinem o que eles querem. Eles vão rejeitar a verdade e vão querer dar ouvido a mitos. É possível que hoje o povo esteja dizendo, as igrejas dizendo: conte uma historinha, reverendo, nos alegre com as suas piadas, mas não pregue doutrina para nós, isso é muito pesado. A vida já é muito dura para vir na igreja e ser confrontado com a palavra de Deus. Faz o seguinte, pastor, divirta-nos, mas por favor não nos repreenda, não nos chame a atenção. Queremos entretenimento. O senhor não pode se especializar a ser um showman, a contar umas histórias, fazer algumas coisas. Correção não nos interessa. Mas o conteúdo do púlpito, o conteúdo da pregação precisa ser, sim, a palavra de Deus. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outro jeito. É no tempo da reforma que surge o pastor e teólogo holandês Gilbertus Voetius, e ele diz: a igreja reformada está sempre se reformando. A reforma continua dentro de mim e de você. E quando se pensa em reforma, às vezes é preciso gerar uma desarrumação, algum incômodo, porque a gente está acostumado às vezes com erro, mas a palavra de Deus vem e começa a gerar confronto. Todas as senhoras gostam de uma casa nova, né? Ajeitada, reajeitada, mas é difícil aquela que gosta de ter um pedreiro, né, César, dentro de casa. Só a Lília que casou com ele, mas digo trabalhando. Mas a igreja reformada está sempre se reformando. A reforma é contínua. Não podemos permitir que
a nossa vida vai se distanciando da palavra de Deus. John Bunyan, o escritor de O Peregrino, um homem que passou muito tempo preso, ele diz o seguinte: ou este livro lhe afasta do pecado, ou o pecado lhe afasta desse livro. Volte à palavra de Deus. Confira se o que o púlpito está ensinando está na Bíblia, se a interpretação que foi dada concorda com a Bíblia como um todo. Não permita que ideias de homens, por mais interessantes que sejam, ou colocadas de uma forma tão maravilhosa, atrapalhem a sua jornada com Deus. Seja o guardião da verdade. Quando este púlpito estiver pregando qualquer coisa menos a palavra de Deus, sua primeira atitude é procurar o pastor da igreja e dizer: algo errado, está faltando Bíblia. A segunda opção é dizer: estou indo, vou procurar uma igreja que prega a Bíblia. Agora, se você disser: eu estou saindo dessa igreja porque só prega a Bíblia, você tem duas situações: ou por favor, fique, arrepende-se, converta-se e viva o novo tempo de Deus, ou vá em paz, porque nós não paramos ou não pararemos de pregar a palavra de Deus, porque esse é o nosso chamado. A Escritura é a única fonte que nos mostra o que devemos crer. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, o apóstolo Paulo diz: mas ainda que nós, o corpo apostólico ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja anátema, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. A Bíblia é a única regra de fé e prática. A tradição não está em pé de igualdade com a Bíblia, mas a igreja sempre fez assim. Mas o que diz a Bíblia? Os dogmas, ou seja, doutrinas de homens, decisões de concílios, de convenções, precisam estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. Nada pode ferir a nossa fé, ir além da palavra de Deus. Ela é a nossa conduta. A igreja está sobre a autoridade dela. Nenhuma igreja pode determinar o que devemos crer. O conteúdo da nossa fé precisa vir da Bíblia e dela somente. Ainda que desça um anjo dos céus, se o anjo vir dos céus, é lógico que ele é obediente à palavra de Deus, mas o apóstolo Paulo está pegando uma coisa impossível de acontecer. Mas ainda que isso aconteça, ele diz: não creiam, fora da palavra de Deus tudo é maldição. Tudo precisa ser amaldiçoado. A nossa fé vem da palavra de Deus. Não me venha com revelações que sejam contrárias à palavra de Deus. Pode ser de qualquer lugar menos do Senhor. E é possível que seja da sua mente ou do inferno, mas não da palavra de Deus nem dos céus. Não me venha com uma profecia, com um sonho, dizendo que um anjo lhe falou, se não se enquadra com a palavra de Deus. Não tem razão nenhuma para a gente crer, dar ouvidos, prestar atenção. A palavra de Deus não caduca, não fica obsoleta de forma nenhuma. Ela continua sendo de forma clara e simples a única forma de crermos. Como o apóstolo Paulo diz, aquele carcereiro na cidade de Filipos, registrado em Atos no capítulo 16: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. É a Bíblia que aponta o caminho que a gente precisa crer. E a Bíblia diz: é Jesus. Não é em promessas, novenas, não é com certeza sal grosso, penitência, lenço ungido, lasca da cruz, sabonete consagrado, acender vela. Não, nada disso. A Bíblia não tem nada disso. A Bíblia diz: creia em Jesus. O que vocês precisam fazer é colocar o seu coração em Jesus. Simplesmente creia no Filho de Deus, arrependa dos seus pecados, aceite-o como Senhor e Salvador e o siga. Penúltimo lugar, a Escritura é a única autoridade que nos ensina o que devemos fazer. E eu uso o Salmo 119. Eu nunca li, pastor, ele é muito grande. Ele é um hino à Bíblia. No verso 9, o salmista diz: como pode manter o jovem, ou como o jovem pode manter a sua conduta, a sua pureza? E ele responde: vivendo de acordo com a tua palavra.
O 105 ele diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. No 133 ele diz: dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permite que nenhum pecado me domine. A Bíblia regula e julga as nossas experiências, ao invés das nossas experiências dizerem o que é certo na palavra de Deus. Ela não está desatualizada, descontextualizada, não, senhores, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. O tempo joga contra mim nessa noite, mas se você pegar na história, quando se tem a discussão para dizer que a terra era redonda ou não, e se não me falha a memória, Galileu Galilei chegou a ser preso pelo Papa e obrigado a se retratar por essa informação. Só que a Bíblia, muito tempo antes, Isaías diz: ele se assenta sobre Deus, sobre a curvatura da terra. A palavra de Deus é atual, a palavra de Deus é maravilhosa. Não é o que eu sinto que determina como eu devo viver, mas a palavra de Deus. Não é um conjunto de regras, o livrinho, você aceitou Jesus aqui na Água, isso aqui é o livro de como você precisa agir e viver. Não é que nós fizemos, ele precisa ser esse livro, a palavra de Deus. Aleluia. A verdade de Deus não é apenas um conjunto de doutrinas para ser crido, mas também e sobretudo uma norma a ser praticada. O que fazer? Obedecer a palavra de Deus. Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus 7, a gente já viu algumas vezes, que aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é comparado ao homem, primeiro que pratica, né? Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a pedra, sobre a rocha. Veio a chuva, soprou o vento, correu o rio, quer dizer, deu enchente, tempestade, aquela casa permaneceu firme. E Jesus diz: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. Veio a dificuldade, caiu a chuva, sopraram os ventos, correram os rios e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. A nossa base é na palavra de Deus. A igreja de Atos 2, a Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações. E a última situação dessa noite, somente a Escritura é a única revelação divina que aponta para Jesus, o nosso Salvador. João Batista vê Jesus passando, e quando ele vê, diz o texto, ele se aproxima de Jesus. Imagino que, sabe, ele colocou até a mão no ombro de Jesus, o apontou e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Cordeiro? Porque todo o Antigo Testamento apontava de que o Cordeiro era necessário ser morto, e o sangue daquele Cordeiro limpava as pessoas. Mas agora está o Cordeiro de Deus, que não apenas cobre os pecados, mas que purifica todo o pecado. Toda a Bíblia aponta para Jesus. No Antigo Testamento, Deus adota um povo, Deus tem o seu povo e prepara o caminho para a vinda do Messias. O Novo Testamento é o momento em que o Messias, o Cristo de Deus, vem à terra para salvar o seu povo. No Antigo Testamento, Cristo é prometido através das profecias. No Novo Testamento, Cristo aparece vivendo entre os homens e transformando a história. Tudo que tinha no Antigo Testamento, tabernáculo e sacrifícios, apontavam para Jesus. O escritor aos Hebreus diz que tudo aquilo era sombra dos bens futuros, do que ainda ia acontecer. A Bíblia aponta para Jesus. Ele é o centro das Escrituras. Ele é o ponto mais alto da história. Ele é o Salvador do mundo. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia deixa claro que não há salvação fora dele. A Bíblia diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Meu irmão, reforme-se, volte às Escrituras. Quantos cristãos paganizados, o que é isso, Robson? Cheio de crendices. Olha, não passe debaixo da escada.
Quebrou o espelho, que azar. De onde você tirou isso na palavra de Deus? Reforma-se pela palavra do Senhor. Não existe vida com Deus longe da Bíblia. Não é possível agradar a Deus sem o conhecê-lo através da sua palavra e viver isso. Eu não posso dizer que amo o Senhor e ignoro os seus mandamentos. Reforme-se. Leve cativa a sua mente à palavra de Deus. Martim Lutero escreveu dizendo: minha consciência é escrava da palavra de Deus. Minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Eu levo a palavra de Deus tão a sério que ela controla a minha vida. Seja transformado pela palavra de Deus. Seja liberto pela palavra de Deus. Volte, reforme-se. Viva um novo tempo no Senhor. Esse homem começou algo tremendo. No ano 521 ele foi excomungado, casou-se, viveu mais alguns anos. A reforma não para por ali. A partir de então as pessoas têm uma Bíblia, porque Martim Lutero se dedicou. Primeiro ficou vivendo como um cavalheiro, mudou de identidade porque era perseguido pela igreja, mas traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, para o alemão, para a língua do seu povo. O povo agora podia cantar na sua própria língua. O hino oficial da reforma feito por Lutero é Castelo Forte é o nosso Deus. As orações agora são na língua do povo. O povo volta agora a viver o projeto de Deus. E nós precisamos de uma reforma nos nossos dias. A Bíblia diz: o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Se você está na igreja há 2 anos, 3 anos e não leu a Bíblia inteira ainda, há algo errado com o seu cristianismo. Assuma hoje o compromisso de ser reformado pela palavra de Deus e começar a ler a palavra de Deus. Eu fico tonto quando eu leio a palavra de Deus. Venha cá, vamos orar por você. Se é algo ruim, vamos expulsar. Se é problema de vista, procure um médico, faça alguma coisa. Mas você não pode ficar longe da palavra de Deus. Pastor, eu não consigo ler. Pede para os netos, para sobrinhos colocar um aplicativo na sua Bíblia. Aí o verso tem lá áudio, bota lá o dedão, faz aquilo tocar, fica ouvindo a palavra de Deus. A nossa única forma de fé e prática é a palavra de Deus. Somente a Bíblia, somente a Escritura. Somente a Escritura. Que a gente possa dizer como salmista: ah, como eu amo a tua lei. Como eu amo a tua lei. Você já leu sua Bíblia hoje? A pergunta é: e nós como igreja, em 2017, o que precisamos reformar? O que estamos vivendo como igreja que está longe da palavra de Deus? Ah, pastor, eu não posso responder pelos outros. Tudo bem, vou fazer a pergunta então de forma pessoal para você, já que você insiste. O que você, como cristão, precisa ser reformado a partir de hoje para viver conforme orienta a palavra de Deus? Sabe, seria muito triste que 2 gerações à frente alguém escrevesse um livro sobre a nossa geração no ano de 2017, no ano da reforma. Deus até mandou profetas, Deus provocou o povo, mas eles não se avivaram. Pelo contrário, a igreja foi se tornando cada vez mais fria, a igreja foi se tornando cada vez mais distante de Deus. Ou eu e você nessa noite tomamos uma atitude diante do Senhor, dizendo: se é só a Escritura, ok, nós vamos à palavra de Deus. E as gerações futuras escrevam de que no ano de 2017 um avivamento veio sobre um povo que se reunia no bairro São Vicente, denominado Comunidade Ágape.
E o Senhor começou a encher os jovens do Espírito Santo de Deus. E começou a haver uma transformação de vidas. Os corações dos pais foram voltados para os filhos. Os corações dos filhos se voltaram para os pais. O coração de cada cônjuge se ligou um ao outro. Os homens amavam as esposas, conforme a Bíblia diz, o amor sacrificial de Jesus Cristo. As esposas respeitavam, honravam os esposos. Um avivamento através da palavra de Deus. O que queremos que seja escrito na história a nosso respeito. Nós precisamos decidir hoje. Hoje está nas nossas mãos. Assuma um compromisso de viver somente pela palavra de Deus. Ah, quantas promessas! Tenho certeza que se deixasse o Ricardo aqui, apaixonado pela palavra de Deus, a noite inteira falando só sobre o que a Bíblia diz que você e eu somos, ele o faria com tranquilidade. Mas quem sabe você às vezes nem isso descobriu ainda, de que aquele que são do Senhor, por exemplo, o maligno não lhe toca. Você não precisa temer macumba, feitiçaria, você está escondido em Deus. Quem sabe você não descobriu ainda de que o Senhor é, na Escritura, apresentado como o Senhor chamado Jeová Jiré, o Deus da provisão, ou como Jeová Rafa, o Senhor que te sara. Não sei se você já leu, mas a Escritura diz de que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não sei se você já leu que Ele disse: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, separado, exclusivo. Volte à Escritura, coloque-a como centro da sua vida, arrume o melhor lugar para ela, acessível à sua mão. Se você usa no celular, esconda os aplicativos de rede social para que seja difícil de você acessar, mas na página principal, na tela principal do seu celular, coloque a Bíblia Sagrada. Comprometa-se com a Escritura. Vidas morreram, homens deram a vida pela reforma, eu diria que quase pela ressuscitação da igreja. Historiadores dizem de que tão importante quanto o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste para a igreja foi a reforma protestante, que restaurou a igreja ao propósito de Deus. Quer falar de coisas erradas hoje em dia nas igrejas? Tem muitas, e o povo aceita. Por quê? Porque não lê a Bíblia. A Bíblia não foi tirada deles, não está em latim ou qualquer outro idioma, em mandarim, não está no seu próprio idioma, em português. É acessível demais, se baixa na internet, para o celular de graça, se compra barato, se gosta da impressa. Mas nós precisamos de um compromisso, de voltar às Escrituras.